Dolariano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dolariano. Para já, em primeiro lugar, espero que tenham tido todos uma boa Páscoa. E vamos então aqui sim fazer mais um comentário ao Dolariano. Não há muito mais a dizer do que aquilo que eu tenho dito nas últimas semanas, nomeadamente na semana passada. Esta semana começou para já com volatilidade, com liquidez reduzida, numa segunda-feira com praticamente todos os mercados ainda encerrados, tanto na Ásia como na Europa, portanto uma liquidez mais reduzida, em que vê-se perfeitamente que não há aqui para já grandes movimentos no preço. Depois o tal conflito no Médio Oriente mantém-se ainda para já em stand-by, por assim dizer. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que estamos todos à espera do final, do deadline, do último ultimato feito por Donald Trump, que termina amanhã, portanto terça-feira, e que poderá alterar aqui significativamente a situação. Porque, mais uma vez, o mercado tem vindo essencialmente a ser impactado pelo fluxo noticioso que vem do Médio Oriente. E esta situação poderá levar a uma escalada no conflito, ou por outro lado, a um fim desse mesmo conflito. E, portanto, mais uma vez, vamos ter que observar bem o que é que vai suceder, como é que isso vai impactar, nomeadamente, o preço do petróleo, a volatilidade, e, portanto, e tudo isso poderá dar aqui, assim, alguma alteração neste nosso dólar-iene. Para já, da forma como eu continuo a ver a situação, o meu cenário base mantém-se o mesmo da semana passada, ou seja, a continuação de um iene fraco, de um iene a continuar em perdas, aqui a tentar testar os tais máximos constantemente que tem vindo a fazer, no entanto, sempre com algumas intervenções verbais, que foi o caso da semana passada praticamente, de que este movimento que vemos aqui em baixo teve muito a ver com isso, com mais intervenções verbais mais fortes depois de, na semana passada, termos atingido os tais máximos deste ano, de 2026, aqui nos 160,45, mas que, mais uma vez, tal como eu tenho dito, acho que o mercado aproveita para fazer mais compras de dólar-iene e, portanto, para manter este, chamemos-lhe carry trade, na medida em que continuamos com a taxa de juros do dólar a favor do iene. Claro que este par continua bastante impactado pela situação do preço do petróleo. Como vemos, o preço do petróleo continua a negociar em alta, vemos que a semana, inclusive na semana passada, continuou em alta e esta semana mantém-se em alta. Por outro lado, aqui temos uma reação positiva dos mercados acionistas, o que neste caso para o iene também não aparenta ser bom, na medida em que uma volatilidade mais elevada e um mercado acionista em baixa poderia de alguma forma criar alguma pressão sobre o dólar e algum favorecimento, digamos, algum suporte ao iene, e portanto isso também não está a acontecer, enquanto o VIX, portanto a volatilidade tem vindo a descer, mas ainda assim, primeiro continua aqui acima da média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, que este VIX que tenho aqui é da gráfica a 4 horas, e ainda bem acima de 20, nos 24, ou seja, a níveis historicamente bastante elevados, e que portanto continuam a colocar o dólar neste caso, em conjunto com o petróleo, em conjunto com a guerra no Irão, a ser favorecido, aliás, como vemos por aqui, o dólar a continuar a ser favorecido. Ora, e mais, se virmos, já na semana passada, eu coloquei aqui já o petróleo de propósito para verificarmos o seguinte, ou seja, se virmos isto num gráfico de mais curto prazo, o que nós vemos, portanto, é o preço do petróleo aqui a azul a acompanhar o preço do dólar-iene. E reparemos que estes mínimos feitos a semana passada
quando o dólar iene veio aqui à volta dos 158, foi exatamente quando o petróleo também caiu aqui ligeiramente abaixo dos 100, retomou e o preço acabou por retomar, o preço do dólar iene acabou também por retomar. O preço do petróleo, como vemos, com a situação atual no Médio Oriente, continua bastante suportado e bastante impulsionado. Portanto, aquilo que eu acredito é que isso possa continuar aqui assim, de alguma forma, a sustentar, a suportar os ganhos do dólar iene. O dólar, que na semana passada, em termos de dados económicos, aliás, primeiro o iene, tivemos a inflação na área de Tóquio, que veio abaixo do esperado. 1,7 face a 1,8, isso não teve grandes alterações, o mercado continua à espera de uma subida de taxa de juros na próxima reunião do Banco do Japão, mas isso está mais do que descontado desta forma. Por outro lado, nos Estados Unidos tivemos aqui os non-farm payrolls, principalmente os non-farm payrolls, tivemos o ADP primeiro, acima do esperado, 62 mil novos postos de trabalho face a 40, à volta de 40 mil esperados, 41 da semana anterior. Os novos pedidos de subsídio de desemprego semanais a caírem para os 200 mil, 202 mil. Os non-farm payrolls também vieram bem acima do esperado. 178 mil novos postos de trabalho face a 60 mil esperados e uma revisão em baixa dos 92 mil, da queda de 92 mil postos de trabalho para 133 mil postos de trabalho. Isso acabou por dar aqui uma leitura um tanto ou quanto mista, mas ainda assim, a meu ver, bastante positivo o número para o mercado de trabalho e acabou por suportar também aqui assim os dados do dólar iene a estes níveis, que o mercado continua bastante, digamos, a olhar para o que poderá suceder em termos de intervenção e daí ele acabar por ficar sempre abaixo deste máximo feito já este mês, no mês de março e este ano, quero dizer, nos 160,45, ele continua aqui. Eu continuo a acreditar que a vontade norte-americana para vender dólares neste momento é capaz de não ser muita e por isso continuamos com intervenções verbais que não vão fazer mais do que estes recuos a estes níveis que proporcionam novas compras de dólar iene, a meu ver. E, portanto, está aqui a ser suportado uma vez mais o preço. Esta semana o que vamos ter é inflação nos Estados Unidos, em que o mercado está à espera de facto de uma subida dos 2,4% para acima de 3%, 3,1%, 3,3%. E o Core PCE, ou seja, e a inflação subjacente a subir de 2,5 para 2,6, isto nos Estados Unidos. No iene, praticamente não temos nenhum dado económico mais relevante que possa eventualmente impactar o preço. Na realidade, eu continuo a achar que enquanto não se resolver a situação do Médio Oriente, o mercado está de olhos postos definitivamente a esse conflito e, como vemos, nem situações como a que vimos a semana passada com os non-farm payrolls resultou em grande impacto no preço. Vamos então aqui olhar mais para os gráficos e de facto, para já aqui, já agora o gráfico mensal, vemos que o preço está a começar o mês de Abril aqui assim abaixo, isto é um gráfico mensal, abaixo do máximo registado no mês passado, para todos os efeitos, esta vela é mensal, nos tais 160,45 e continua acima do máximo de 2024, que foi nos 158,87. Quando olhamos para o gráfico semanal, digamos, o comentário que eu tinha da semana passada acaba por se manter, ou seja, a tal tendência ascendente forte mantém-se. Continuamos a ver aqui assim o RSI bem a dar um momento ascendente, tal como o gráfico do MACD, em que temos aqui um cruzamento da linha do MACD com a linha de sinal, um cruzamento ascendente, portanto a dar
a continuação desta tendência ascendente e, portanto, aqui a colocar a possibilidade de vermos novos máximos acima dos tais 160,45, 160,46. Esta é a tal área que temos estado a ver intervenções verbais. Eu creio que alguma situação em que vá acima, vamos ter a tal situação de a possibilidade de vermos mesmo alguma intervenção sem ser intervenção só verbal, portanto uma intervenção física com venda de dólares, em que vamos ter um primeiro suporte aqui na média móvel das 21 semanas, que está aqui nos 157 aproximadamente, e se quebrado então ver aqui assim a linha de tendência ascendente e esta linha de suporte aqui à volta dos 154 como um suporte mais forte. Portanto, aqui de 153,50 a 154, aqui a ser o suporte mais forte, no caso de uma intervenção apenas, é isso que eu vejo. Ou então, obviamente, que uma situação em que o preço do petróleo começa a cair bastante, ou seja, em que leva aqui um recuo nestes preços e que esta área de suporte, primeira área de suporte, primeiro aqui os 158,87 vem do máximo de 2024 desculpem, 2025, assim é que é, 2025, e este mínimo aqui, este máximo também aqui assim nos 157,89, portanto toda esta área a ser uma área forte de suporte. Quando olhamos para o gráfico diário, mais uma vez, tal como já tinha mencionado anteriormente, a média móvel 21 continua aqui assim a ser a primeira linha de suporte e ela está nos 159 aproximadamente, 159,10. Temos aqui logo abaixo os tais 158,87, tal mínimo de tal máximo de 2025, antes desta linha de suporte aqui nos 157,65 dada por este máximo e reforçada por este mínimo. Isto tudo antes da nuvem de Ishimoku, que se encontra aqui à volta em torno dos 155,50. Pelo meio ainda temos também a média móvel 55 nos 156,90 aproximadamente. Esta área poderá eventualmente ser a tal área de suporte, de primeiro suporte, antes da média móvel, dado uma referência mais forte, aqui a média móvel de 200 dias, que está nos 152,80 aproximadamente, precisamente dentro de uma forte área de suporte que está aqui entre os 152 e os 153 aproximadamente. Quando olhamos aqui para os indicadores de momento, o que eu vejo é momento ascendente aqui por parte do momento positivo por parte do RSI, também por parte do MACD, embora tenhamos aqui assim a linha do MACD e a linha de sinal praticamente flat, acima da linha neutra, o que dá de alguma forma a possibilidade de continuarmos a ver durante mais tempo aqui assim esta área a continuar a ser populada de preço e portanto estamos aqui a falar entre os 157,65 e os 160,45, isto de uma forma mais alargada. Quando olhamos então finalmente para o gráfico a 4 horas, que é aquele que eu mais gosto de seguir em termos destas projeções que faço aqui a nível semanal, o que eu vejo é de facto, quando olho para aqui para o RSI, quando olho para o MACD, vejo aqui bastante indecisão, vejo a provável continuação de uma área de consolidação. Essa área de consolidação está aqui em torno aliás, a ser suportada aqui pelas médias móveis 21 e 55, que neste momento se encontram à volta dos 159,40, 159,45. Abaixo temos os tais 158,87 e depois a média móvel 200, que se encontra a 158,04. Portanto, vamos dizer 158. Esta é a área de suporte. Eu acredito que
esta zona aqui à volta dos 158 possa ser atingida numa situação em que haja alguma força vendedora de dólares, nisto resultado, por exemplo, de um preço do petróleo em queda, que vai dar de alguma forma alguma fragilidade ao dólar e alguma força ao próprio iene, ou não, no caso de mais uma intervenção verbal. Claro que se for uma intervenção física, esta área poderá cair com alguma facilidade e vermos os níveis que já referi anteriormente a serem atingidos, portanto, mais perto dos 155. Acima é onde continuamos, temos aqui o máximo deste ano que está que já referi anteriormente, aqui nos 150, nos 160,45, 160,46. O ultrapassado isso vai colocar o mercado de olhos postos aqui neste máximo de 2024, que está nos 161,93, e a partir daqui é território que não está, mais uma vez, em gráfico, estamos a falar de máximos de sempre e, portanto, continuamos. Obviamente que toda esta zona e muito mais acima vamos estar provavelmente com a possibilidade de vermos então aqui intervenções cambiais por parte do Banco do Japão. Por parte do Tesouro Norte-Americano, creio que será mais difícil e, portanto, estas intervenções acabarão por ser não tão fortes quanto isso, daí eu acreditar que poderemos ver os tais 155, 152 no máximo, abaixo, e não mais do que isso. Mas o meu cenário base mantém-se, ou seja, é a indefinição no conflito, manter esta consolidação em torno dos máximos deste ano, provavelmente a fazer novos máximos, com novas intervenções verbais a fazer recuar e a voltar outra vez para os máximos do ano, e não mais do que isso. Portanto, precisamos de ver de facto o afastar do conflito para vermos aqui alguma maior definição nestes movimentos, e obviamente que o escalar do conflito isso ainda será pior para o iene, ou seja, a possibilidade de vermos novos máximos de sempre aí são bastante mais plausíveis do que outra coisa. Bom, mas isto, como sempre, é apenas a forma de eu ver o mercado, a forma de eu interpretar os dados, de interpretar os gráficos, e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Para esta semana é tudo, desejo a todos a continuação de uma boa semana, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá daqui a uma semana para mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!